Se eu soubesse o que aquela vizinha ia me dizer, eu teria deixado a campainha tocar até ela desistir. Teria fingido que estava dormindo, ou que não tinha ouvido, ou até inventado uma desculpa qualquer. Porque depois daquela tarde, nada, absolutamente nada, da minha vida fez sentido do jeito que eu achava que fazia. E o pior é que eu nem tive tempo de me preparar para isso. A verdade simplesmente bateu no meu portão. Meu nome é Fernanda. Tenho 42 anos, sou divorciada e atualmente minha vida gira quase inteira em torno da minha mãe, Glória, de 72 anos. Ela mora comigo desde que o meu casamento acabou. Ou melhor, eu voltei para a casa dela. Voltei para a mesma sala com cheiro de mofo leve e café requentado, para as mesmas cortinas antigas que ela insiste em lavar do jeito dela, para o mesmo sofá que ela diz que ainda tá bom, mesmo afundado no meio. Acordo cedo todos os dias. Preparo o café dela, separo os remédios, que eu mesma tenho que colocar na mão porque senão ela esquece. Deixo comida adiantada e saio correndo para o trabalho. E quando volto, repito tudo de novo. Minha rotina já virou automática. Como se eu tivesse no piloto automático há anos. A relação entre nós duas sempre foi estranha. Não ruim, não agressiva, só distante. Ela nunca foi do tipo que abraça, que conversa, que pergunta como foi meu dia. Sempre foi uma mulher fechada, econômica nas palavras, econômica até no sorriso. Quando eu era criança, achava que isso era normal. Hoje eu sei que não era. Hoje eu percebo que ela sempre carregou alguma coisa, um peso que nunca dividiu comigo. Mas tem algo que só depois de adulta eu notei. Minha mãe sempre reagiu demais quando alguém batia na porta. Não importa a hora, ela sempre dava um pequeno sobressalto, como se esperasse uma notícia ruim, ou como se estivesse escondendo alguém. Hoje isso me chama a atenção, mas na época eu só achava que ela era nervosa. Naquele dia, eu tinha saído mais cedo do trabalho. Cheguei em casa perto das 4 e pensei que ia ser uma tarde comum. Banho, janta, talvez conseguir assistir um pedaço da novela em paz. Mas bastou eu colocar a chave na fechadura para perceber que minha mãe estava mais inquieta que o normal. Ela estava sentada no sofá, segurando o controle remoto com força, trocando de canal sem parar. Como se não conseguisse se concentrar em nada. "Tá tudo bem, mãe?" perguntei. Ela demorou meio segundo a mais para responder. "Tá sim, só calor." Mas não tava calor. E eu percebi que ela evitou olhar para mim. Não dei muita importância, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Fui pro quarto, tirei o uniforme e coloquei uma roupa confortável. Nem deu tempo de respirar. A campainha tocou. Não foi uma campainha normal. Foi insistente, como se a pessoa soubesse exatamente que eu estava em casa. Minha mãe deu um pulo pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. Ela apertou o controle remoto com mais força, segurando como se aquilo pudesse protegê-la de alguma coisa. "Quer que eu veja quem é?" perguntei. "Não", ela respondeu rápido. Rápido demais. "Vai lá, deve ser alguém para você." Meu estômago apertou. Aquilo não era normal para ela. Mas eu não imaginava que aquele seria o primeiro sinal de que algo antigo estava voltando para a superfície. Quando abri a porta e cheguei no portão, vi Dona Irene do lado de fora. Ela é nossa vizinha há mais de 30 anos. Uma senhora de 69 anos, sempre muito discreta, daquelas que ajudam quando alguém precisa, mas não se metem na vida alheia. O tipo de pessoa que ninguém desconfia de nada, e justamente por isso tem um peso enorme quando decide falar. A expressão dela me desmontou na hora. Não era curiosidade. Não era fofoca. Era um misto de preocupação, culpa e hesitação. Como se ela tivesse ensaiado aquilo muitas vezes, e só agora tivesse criado coragem. "Fernanda, posso falar com você um minutinho?" Ela perguntou baixinho. "Claro. Aconteceu alguma coisa?" Ela olhou para dentro da minha casa. Olhou direto para a sala onde minha mãe estava. E aí respirou fundo.
daquele jeito que a gente respira quando sabe que vai dizer algo importante demais. Não aqui. Não na frente da sua mãe. Tem assunto que a gente precisa falar sem ser ouvida. Senti minhas mãos suarem. É sobre ela? Perguntei. Dona Irene assentiu devagar. É sobre ela. E sobre uma coisa que aconteceu há muitos anos. Uma coisa que eu devia ter falado antes. Ela engoliu seco. Mas fiquei com medo. Atrás de mim, dentro de casa, escutei minha mãe mudar de canal de novo. Barulho seco do controle batendo no braço do sofá. O jeito como ela sempre fica quando tá desconfortável. Dona Irene, a senhora tá me deixando nervosa, eu disse. Ela apertou os lábios. Eu sei, e desculpa por isso. Mas hoje, quando te vi voltando carregada de sacolas, cansada, cuidando de tudo sozinha, eu percebi que você tem o direito de saber algumas coisas. Ela olhou de novo para a sala. Sua mãe não pode ouvir isso, Fernanda. Meu coração afundou no peito. Antes que eu pudesse insistir, ela completou. Vem na minha casa daqui a meia hora, sozinha. E não comente nada com ela, por favor. É sério. Ela virou as costas e voltou para casa sem esperar minha resposta. Fiquei ali parada, segurando o portão, sentindo as pernas amolecerem. Era como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. A vizinha nunca falou comigo daquele jeito. Nunca olhou para mim com aquele peso no olhar. Entrei em casa devagar e fechei o portão atrás de mim. Minha mãe fingia assistir TV, mas eu vi quando ela desviou os olhos para mim. Rápido, tenso. Como se estivesse calculando se eu tinha ouvido algo que não deveria. Pela primeira vez na vida, eu vi medo no rosto dela. Quem era? Ela perguntou sem tirar os olhos da tela. Dona Irene, respondi. Só isso. Minha mãe engoliu seco. Nem sei se percebeu que fez isso. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Como se partes da minha vida, que sempre pareceram estáveis, começassem a se mover sozinhas. Como se portas antigas estivessem prestes a abrir. Eu ainda não sabia o que Dona Irene queria me contar, mas eu sabia de uma coisa. Se a verdade precisava ser dita longe da minha mãe, então esse segredo não era pequeno. A meia hora que Dona Irene me pediu parecia um castigo. Cada minuto se arrastava como se o relógio estivesse tentando me preparar para alguma coisa que eu não tinha a menor chance de entender ainda. Eu tentei ocupar a mente, tentei continuar a rotina, tentei fingir que era só mais uma tarde comum, mas não era. Fui até a cozinha, abri a panela, mexi um pouco o feijão, embora ele já estivesse pronto. Andei de um lado para o outro, lavei um copo que já estava limpo. A verdade é que eu não conseguia pensar em nada além da frase dela. Sua mãe não pode ouvir isso. É o tipo de frase que desmonta qualquer pessoa. Voltei para a sala. E minha mãe continuava lá, sentada no sofá, olhando a televisão como se nada tivesse acontecido. Mas agora, sabendo o que eu sabia, ou melhor, o que eu não sabia, cada pequeno gesto dela parecia carregado de significado. Ela estava com as mãos entrelaçadas sobre o joelho, os dedos apertados demais, o pé direito balançando de leve, como quem tenta controlar a ansiedade. Era um detalhe mínimo, mas minha mãe nunca balançava o pé. Nunca. Mãe, quer um café? Perguntei, só para tentar normalizar o ambiente. Não. A resposta foi rápida, curta. Tô bem. Só que ela não estava bem. Eu conhecia minha mãe, e aquele olhar fixo na televisão, sem piscar direito, não era atenção. Era fuga. Era o olhar de quem não quer olhar para outra coisa, de quem não quer ouvir perguntas. Sentei no braço da cadeira da sala, só observando. E quanto mais eu olhava, mais percebia coisas que, por anos, eu simplesmente ignorei. Minha mãe sempre evitou assuntos sobre o passado. Sempre. Qualquer tentativa minha de saber mais sobre a juventude dela, sobre a família, sobre amigos,
acabava num muro invisível que ela levantava com naturalidade. Ela mudava de assunto, pedia para eu pegar um copo d'água, fingia que não ouviu. Quando eu era criança, eu achava que todo mundo tinha mães misteriosas. Hoje, olhando para ela naquela sala silenciosa, percebi que a minha sempre teve medo de alguma coisa. E eu passei anos achando que era só o jeito dela. Olhei o relógio de novo. Faltavam 15 minutos. Na TV, um apresentador gritava números de um sorteio. Minha mãe assistia, mas não parecia registrar nada. Ela apertava o controle remoto com tanta força que os dedos chegavam a ficar brancos nas pontas. Mãe, chamei, sem saber exatamente o que eu queria dizer. Ela virou o rosto devagar, apenas alguns centímetros, mas não totalmente para mim. Como se tivesse medo de olhar nos meus olhos. Que foi, Fernanda? A senhora tá bem mesmo? Tô. Resposta automática. Por quê? Eu abri a boca para falar por nada, mas não consegui. Parecia mentira demais. E parecia covardia também. Então tentei outra abordagem. A senhora conhece bem a dona Irene, né? Ela mora aqui faz tantos anos. O pé da minha mãe parou de balançar imediatamente. Um congelamento total. Como se eu tivesse falado uma palavra proibida. Conheço, ela disse, depois de respirar fundo. Por quê? Nada não. Ela só passou aqui. A frase morreu sozinha na minha boca. Minha mãe virou o rosto um pouco mais na minha direção. Não totalmente, mas o suficiente para eu notar que ela estava avaliando cada sílaba que saía da minha boca. Ela falou o quê? Minha mãe perguntou. Não era curiosidade. Era pânico controlado. Nada demais. Só... Eu inventei rápido. Coisas da rua. Aqueles assuntos corriqueiros que vizinha comenta. Ela continuou me olhando alguns segundos a mais do que seria natural, como se tentasse adivinhar se eu estava mentindo. E eu estava. E ela sabia. E eu sabia que ela sabia. Voltei para a cozinha, mais para fugir daquele olhar do que por qualquer outro motivo. Abri a geladeira e fiquei encarando os potes de comida, sem vontade de comer nada. Respirei fundo, encostada na porta da geladeira. Estava tentando colocar meus pensamentos no lugar quando ouvi o barulho do controle remoto caindo no chão da sala. Corri para ver, mas minha mãe já estava abaixada tentando pegar o aparelho. Deixa que eu pego, mãe, falei me abaixando ao lado dela. E foi aí que percebi. Ela estava tremendo. As mãos dela tremiam de um jeito leve, mas perceptível. Não era algo físico, algo constante. Era tremor de medo. Ela tentou disfarçar, mas o controle quase escorregou da mão dela. Tá tudo bem, mãe? Perguntei mais uma vez. Tô, ela insistiu. Só levantei rápido demais. Mentirosa. Minha mãe nunca levantou rápido na vida. Tudo nela sempre foi calculado, lento, controlado. Ela não estava com tontura. Ela estava com medo. O que me irritava era não saber medo do quê. Quando voltei para a cozinha, percebi que meu coração estava acelerado, minhas mãos suadas. Eu já tinha enfrentado divórcio, desemprego, doença, mas nada me deixava tão nervosa quanto o comportamento da minha mãe naquela tarde. Olhei o relógio. Faltavam 5 minutos. 5. Peguei o celular e coloquei no silencioso. Passei uma água no rosto. Respirei fundo tentando me acalmar. Mas parecia que o ar da casa tinha ficado pesado, como se eu estivesse respirando através de uma manta grossa. Voltei para a sala para avisar minha mãe que ia até a casa da vizinha. Ela não estava mais olhando para a TV. Ela estava olhando para a porta. Naquele instante, quando nossos olhos se cruzaram, tive a sensação clara, quase física, de que ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Como se ela sentisse o passado se aproximando, batendo na porta de novo e pedindo para entrar. Mãe, eu vou ali na casa da dona Irene rapidinho, tá?
Ela demorou alguns segundos para responder. Dava para ver nos olhos dela que algo estava sendo calculado ali dentro, como se ela estivesse escolhendo cada palavra a dedo. Por quê? Ela perguntou devagar. Não foi tá bom. Não foi vai com Deus. Foi por quê? A pergunta proibida. A pergunta com medo por trás. Ela pediu para eu buscar umas coisas com ela. Inventei. Minha mãe piscou devagar, como quem tenta interpretar mais do que a frase diz. E então ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela segurou meu braço, com força. Com uma força que eu não esperava de uma senhora de 72 anos. Fernanda? A voz dela saiu baixa, quase falhando. Você não precisa ir lá agora. Fica aqui, por favor. Por favor. Minha mãe nunca pediu por favor para nada. E aquele pedido soou muito mais como um aviso do que como um pedido. Eu engoli seco. Ela sabia. De algum jeito ela sabia. O jeito como minha mãe segurou meu braço. Aquilo não foi um pedido. Foi um alerta. Um pedido desesperado mascarado de cuidado. Uma tentativa de impedir que alguma porta finalmente se abrisse depois de décadas trancada. Mãe, é rapidinho, murmurei, tentando fingir que não tinha percebido o desespero escondido na voz dela. Ela soltou meu braço devagar, mas os dedos estavam gelados. Não era frio na casa. Era outra coisa. Um medo que vinha de dentro, de um lugar onde eu nunca tinha acessado. Não demora, ela disse, olhando para a televisão sem realmente olhar. Mas eu vi quando ela mordeu o canto do lábio, um gesto tão pequeno que eu jamais teria notado se não estivesse tão atenta. Minha mãe só fazia isso quando estava nervosa. A vida inteira foi assim. Por um instante, senti vontade de ficar. De sentar ao lado dela, colocar a mão sobre a dela e perguntar de forma direta: Mãe, o que está acontecendo? Mas achei que ela não responderia. E pior, talvez começasse a me esconder ainda mais. Peguei minhas chaves e fui até o portão. Antes de abrir, olhei para trás. Minha mãe estava imóvel. Não respirava fundo. Não piscava. Só me observava com um medo tão silencioso que parecia gritar. Abri o portão e saí. A rua estava igual a sempre, mas para mim parecia outra. O ar parecia mais pesado, como se soubesse que eu estava prestes a ouvir algo que tinha ficado preso no passado por tempo demais. Caminhei devagar até a casa da Dona Irene, mas cada passo parecia mais difícil que o anterior. Lembrei de tantas coisas no caminho que me deu até raiva de mim mesma por não ter enxergado antes. Pequenas coisas como a maneira como minha mãe travava a porta da frente com 2 trancas, mesmo durante o dia, o jeito como ela evitava conversar com vizinhos antigos, como ela sempre mudava de assunto, quando alguém mencionava o ano em que ela se casou, e principalmente, aquele dia em que ela queimou um envelope inteiro na churrasqueira do quintal, dizendo apenas: "Isso não serve para mais nada." Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Perguntei do que se tratava. Ela respondeu de forma seca: "Papéis velhos." Mas a mão dela tremia. Igual agora. Talvez tudo já estivesse ali o tempo todo, mas eu nunca quis enxergar. Quando cheguei em frente à casa da Dona Irene, fiquei parada alguns segundos, tentando encontrar coragem, tentando decidir se eu realmente queria entrar. Porque a verdade é essa. Tem segredos que a gente acha que quer saber, até perceber que depois de ouvir, não tem como voltar ao que era antes. Antes de tocar a campainha, respirei fundo. E aí, num impulso meio nervoso, olhei para o celular. Vi o ícone do YouTube piscando notificações das minhas playlists de histórias parecidas. Histórias que eu sempre ouvi dos outros. E agora era a minha. E foi aí que me deu um aperto no peito. Não só pelo medo, mas pela sensação de que alguém precisava ouvir essa história comigo. Se alguém tá me escutando aqui, de verdade, fica comigo, tá? Respira fundo e acompanha esse caminho comigo. Eu não sei onde isso vai dar, e confesso, tô apavorada. Mas dividir isso deixa mais leve. E, olha, se tu gosta de histórias reais,
difíceis, que envolvem a vida como ela é, se inscreve no canal e fica aqui comigo. Eu juro que eu não contaria isso se não fosse importante. Toquei a campainha. Dona Irene abriu tão rápido que parecia estar atrás da porta. O rosto dela estava pálido, e os olhos, fundos, como alguém que não dormia direito há dias, talvez semanas. Entra, filha, ela disse, segurando a porta com força, como se tivesse medo de que alguém visse. A casa dela estava silenciosa demais. Até o relógio de parede parecia ter diminuído o ritmo. Ela me guiou até a sala e fechou a porta com cuidado, trancando. Não lembro de já ter visto ela trancar a porta durante o dia. Senta, por favor. Ela pediu com a voz tremendo um pouco. Sentei no sofá florido e ela ficou em pé por alguns segundos, andando de um lado para o outro, esfregando as mãos. Não era o jeito dela. Dona Irene sempre foi calma. Sempre. Dona Irene. Falei, tentando quebrar o gelo, mas minha voz saiu fraca. O que está acontecendo? Ela parou na minha frente, respirou fundo e disse: Fernanda, eu esperei muito tempo para falar isso. Talvez tempo demais. Mas agora não dá mais para adiar. Meu coração bateu tão forte que eu quase ouvi. Antes de eu contar qualquer coisa, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela continuou. Você está preparada para ouvir uma história que pode mudar tudo o que você sabe sobre você mesma? Não, eu não estava. Mas eu respondi. Eu preciso saber. Ela assentiu, como quem recebe uma confirmação que já esperava. Sentou-se bem na minha frente, segurou minhas mãos, como se precisasse ter certeza de que eu não ia fugir, e continuou. Fernanda, tem coisas que ficaram guardadas por tantos anos que eu achei que já estavam mortas. Mas hoje não dá mais para fingir. Por que justo hoje? Perguntei, sentindo a voz falhar. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e disse: Porque hoje alguém veio me procurar. Como assim? Meu estômago gelou. Hoje, aqui, na minha porta, perguntando pela sua mãe. Meu sangue gelou na mesma hora. Quem? Perguntei, quase sem voz. Dona Irene me olhou com medo de verdade pela primeira vez. Alguém do passado dela. Alguém que não devia mais existir para sua mãe. E quando essa pessoa falou o nome da Glória, eu percebi que eu não podia mais ficar calada. Fernanda, hoje é o dia. O dia em que as coisas voltaram. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. E foi assim que o ato 1 terminou, com a sensação clara de que o passado da minha mãe estava batendo na porta, outra vez. Por alguns segundos, eu não consegui processar o que Dona Irene tinha acabado de dizer. As palavras hoje e alguém veio me procurar ficaram ecoando na minha cabeça como se o tempo tivesse desacelerado. Alguém do passado dela? Repeti, como se minha boca estivesse funcionando no automático. Quem? Que pessoa? Ela soltou minhas mãos e levou as próprias ao rosto, massageando as têmporas como quem tenta organizar um pensamento difícil demais de verbalizar. Fernanda, começou ela, sem coragem de continuar. Fala, Dona Irene, por favor. Ela levantou da cadeira e foi até a janela da sala. Puxou a cortina levemente, olhou para a rua, confirmou que não havia ninguém e só então se virou para mim. Era um homem, disse ela enfim. Um homem que eu não via há mais de 40 anos. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Um homem? Engoli seco. Ele veio aqui? Na sua porta? Ela assentiu devagar. Veio. Bateu na porta hoje de manhã. Perguntou por mim pelo nome. Eu fiquei surpresa, porque quase ninguém nessa rua me chama pelo nome completo. E quando ele falou, eu reconheci a voz na hora, como se eu tivesse voltado no tempo. Eu senti uma onda de calor subir no peito. E o que ele queria? Ela respirou fundo.
Ele perguntou se a sua mãe ainda morava naquela casa. Ela apontou com o queixo para o lado, como se a casa da minha mãe pudesse escutar. Perguntou se ela ainda era a Glória de antes. A Glória de antes. A frase me atingiu como um soco no estômago. O que isso significa? Perguntei quase sussurrando. O que ele quis dizer com isso? Significa que sua mãe não é só essa versão que você conhece, disse Dona Irene, olhando para mim com uma mistura de pena e firmeza. Existe uma parte dela que você nunca viu, e que eu acho que ela passou a vida tentando esconder. Meu coração batia rápido demais. E esse homem... Ele falou o nome dele? Ela ficou em silêncio. Não respondeu de imediato. Parecia pesar a própria resposta. Falou, disse ela por fim. Mas eu não vou te dizer ainda. Não até você entender o contexto. Não quero jogar um nome no ar e te deixar criar um monstro na cabeça. Aquilo me deu ainda mais medo. Dona Irene, por favor. Forcei. Você não pode jogar isso e parar no meio. Me diz o que está acontecendo. Desde o começo. Ela voltou a se sentar na minha frente, mas dessa vez mais próxima. As mãos dela tremiam levemente, e aquilo só me deixava mais nervosa. Quando eu me mudei para essa rua, sua mãe era outra mulher, Fernanda. Começou ela, num tom mais baixo. Ela não era essa pessoa calada, fechada, desconfiada de tudo. Ela era viva. A sua mãe ria, tinha amigas, tinha sonhos, falava até demais, era até meio teimosa, daquelas que discutiam no portão com o padeiro. Ela era leve. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar da minha mãe desse jeito. E quando isso mudou? Perguntei. Dona Irene ficou em silêncio por alguns instantes. Mudou de repente, respondeu ela. Como se um botão tivesse sido desligado dentro dela. Do nada. Uma noite ela era uma mulher cheia de vida. E na manhã seguinte, ela parecia um fantasma. E ninguém sabia por quê. Meu pai sabia? Perguntei, quase sem respirar. Não. A resposta veio rápida. Seu pai era como você. Perdido no meio de um silêncio que não tinha explicação. Tentando acompanhar o raciocínio, perguntei. E esse homem? É da época em que ela mudou desse jeito? É, disse ela. É dessa época. E é por isso que eu fiquei apavorada quando ele apareceu aqui. Porque esse homem, ele foi um dos motivos da sua mãe ter se tornado o que ela é hoje. Eu senti minhas mãos ficarem frias. Mas, quem é ele? Fernanda, você precisa entender uma coisa antes, disse ela, apertando minhas mãos de novo. Naquele tempo, sua mãe se envolveu em uma situação muito séria. Uma situação que fez ela quebrar por dentro. E que ela escondeu de todo mundo, até de você. Meu coração parecia estar tentando sair pela boca. Que situação? Dona Irene respirou fundo. Algo que ela fez, algo que ela achou que estava resolvido, mas que nunca foi. Os olhos dela ficaram marejados. E agora? Voltou. Fiquei tremendo. Mas voltou como? O que esse homem quer com ela depois de tanto tempo? Ela passou a mão no rosto, tentando encontrar uma forma de explicar. Ele não disse muito. Só perguntou onde ela estava, se era vista na rua, se saía sozinha. As mãos dela apertaram os braços da poltrona. Fernanda. Ele queria saber se a sua mãe ainda estava forte. Foi essa a palavra que ele usou. Forte. O pânico tomou conta de mim. Forte. Por quê? Porque nas palavras dele, tinha uma conversa antiga que precisava ser terminada. O chão sumiu dos meus pés. Conversa antiga? Minha voz saiu como um sussurro. Ela assentiu. Ele disse que sua mãe sabe do que se trata. Meu estômago revirou. Um tipo de náusea emocional. Ele disse mais alguma coisa? Perguntei com a garganta seca. Dona Irene hesitou, olhou para a janela, respirou fundo e disse:
Disse que fez algo naquele tempo. A pedido dela. Eu paralisei. A pedido dela? Ela segurou meu olhar de forma firme. Sim, a sua mãe pediu algo para ele. Algo sério. Algo que ela passou a vida tentando fingir que não aconteceu. E hoje, ele voltou para cobrar. Senti minhas pernas falharem. Me segurei na beirada da mesa de centro. E a senhora acha que isso tem a ver comigo? A vizinha não respondeu de imediato, mas o silêncio dela respondeu por ela. Fernanda, ela disse com a voz baixa. Tem sim. E eu sinto muito por isso. Mas chegou a hora de você saber quem a sua mãe foi antes de você nascer. E por que ela passou a vida com medo? Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ouvi o som leve de passos do lado de fora. Como se alguém estivesse na rua. A vizinha arregalou os olhos e colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Ela foi até a cortina, abriu só um espaço mínimo e espiou. E então murmurou. Ele voltou. Meu coração parou na mesma hora. Dona Irene ficou paralisada por alguns segundos, com a mão segurando a cortina, olhando pela fresta como se o mundo pudesse acabar ali na frente da casa dela. Eu não conseguia ver nada da minha posição, mas o rosto dela dizia tudo. Aquele homem estava realmente ali. Ele está parado na esquina, ela sussurrou, sem desviar os olhos. Fingindo olhar o celular, mas não tá lendo nada. Tá só, esperando. Meu coração disparou. A sensação era de estar vivendo algo que não era da minha vida, mas sim de um filme. Só que era real. Real demais. Dona Irene... Quem é esse homem? Perguntei, tentando manter a voz firme. O que ele quer com a minha mãe? Ela soltou a cortina devagar, voltou até o sofá e se sentou ao meu lado. A postura dela era de alguém prestes a carregar uma culpa antiga nas mãos. Fernanda, antes de eu te responder isso, você precisa entender uma coisa sobre sua mãe. Eu me preparei. Segurei firme minhas próprias mãos. Quando ela mudou? Perguntei. A senhora falou que ela mudou de repente, mas... O que aconteceu para isso acontecer? Dona Irene respirou fundo, como quem mergulha numa lembrança desconfortável. Lembro como se fosse ontem, disse ela. Foi numa noite de domingo. Começo do inverno. Sua mãe tinha saído no fim da tarde dizendo que ia visitar uma amiga que morava 2 ruas para cima. Mas ela voltou diferente. Muito diferente. O rosto estava vermelho, como se tivesse chorado muito. E ela não queria que ninguém visse. Entrou rápido, quase correndo. E no dia seguinte, era outra pessoa. Outra pessoa como? Perguntei. Silenciosa, distante, assustada. Ela evitava sair de casa, evitava falar com vizinhos, evitava até seu pai. Eu via quando ele tentava puxar conversa, mas ela respondia com uma frase curta. Às vezes nem isso. Era como se ela tivesse desligado uma parte dela para conseguir continuar vivendo. O silêncio que se instalou ali na sala era quase palpável. Eu respirava fundo, tentando assimilar. E esse homem... tem a ver com esse dia? Perguntei com a voz baixa. Tem, ela respondeu. Não sei exatamente como, mas tem. Porque pouco tempo depois dessa noite, esse homem começou a aparecer na rua. Não falava com ninguém. Só observava. Sempre distante. Sempre escondido atrás de um jornal ou dentro de um carro estacionado mais adiante. Meu estômago virou. Minha mãe sabia? Perguntei. Sabia, respondeu ela. E ela tinha medo dele. Um medo que eu nunca vi igual em ninguém. Aquela frase fez minha pele arrepiar inteira. Como a senhora sabe que ele era a causa do medo? Perguntei. Porque eu vi. Ela se inclinou para frente, falando quase num sussurro. Uma vez ele passou na frente da sua casa. Sua mãe estava regando as plantas. Quando viu ele,
Ela deixou a mangueira cair, entrou correndo e bateu a porta. Eu nunca vou esquecer a expressão dela. Era pavor. Pavor. Uma palavra que nunca associei à minha mãe. Mas fazia sentido. Mais sentido do que eu gostaria. Mas por que ele voltou agora? Perguntei. Depois de tanto tempo? Dona Irene fechou os olhos por alguns segundos. Porque ele sabe que sua mãe está frágil, ela disse. E sabe que talvez essa seja a última chance de acertar contas do passado. Senti minhas pernas tremerem. Eu me levantei e comecei a andar pela sala. Precisava me mover, respirar, entender. Meu Deus, murmurei. Mas que contas são essas? Que passado é esse? Fernanda, ela disse com a voz mais suave. Nada disso é culpa sua. E não é culpa dela também. Às vezes, a vida coloca as pessoas em situações que elas não querem, mas não têm escolha. A sua mãe fez algo que talvez estivesse tentando consertar. E esse homem, pelo que eu entendi, fez parte disso. Fez parte como? Perguntei. Ela hesitou, mas continuou. Ele ajudou sua mãe em algo. Algo grande. Algo que ela não podia fazer sozinha. E por isso, ela respirou fundo. Ele acha que ainda tem direito de aparecer. Minha cabeça fervia. Comecei a conectar peças que nunca tinham feito sentido antes. A infância silenciosa. Os álbuns de fotografias incompletos. As perguntas sobre família que nunca tiveram respostas. O fato de eu nunca ter conhecido parentes da minha mãe. O jeito como ela travava portas. O jeito como ela escondia papéis. O envelope queimado na churrasqueira. Aquele choro silencioso na sala quando eu tinha 10 anos. Tudo era muito estranho. E agora fazia sentido demais. Dona Irene, minha voz saiu trêmula. A senhora tá me dizendo que minha mãe tá escondendo algo que envolve esse homem e que eu posso estar no meio disso também? Ela me olhou com uma compaixão profunda. Uma compaixão que tinha culpa dentro. Sim, Fernanda. É exatamente isso. Senti o ar faltar. Um aperto no peito veio forte. Me sentei de novo, porque minhas pernas fraquejaram. Antes que eu pudesse reagir mais, ouvimos um barulho lá fora. Passos. Passos lentos. Pesados. Como se alguém estivesse caminhando bem devagar na calçada. Dona Irene arregalou os olhos e correu de novo para a janela. Abriu apenas uma brecha. Olhou. E ficou lívida. Ele está olhando para sua casa, ela disse. Como se estivesse esperando ela aparecer na porta. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Dona Irene, sussurrei. Ele sabe que a senhora me chamou aqui? Ela virou a cabeça devagar na minha direção. O silêncio dela foi a resposta mais assustadora que eu poderia receber. O silêncio dentro da casa de Dona Irene era tão espesso que parecia que eu podia tocá-lo. Lá fora, os passos do homem cessaram, e isso foi ainda pior. Quando alguém faz barulho, você sabe onde está. Quando o barulho some, você perde o controle. Dona Irene ficou imóvel na janela, olhando a rua por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois, soltou a cortina devagar e se virou para mim com um rosto pálido, agora tomado por uma urgência que eu nunca tinha visto nela. Fernanda, ela falou baixinho, esse homem não veio aqui à toa. Ele está procurando algo. E sinto dizer, esse algo não é só sua mãe. Minha garganta secou. Como assim, não é só minha mãe? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ela se sentou ao meu lado no sofá, tão perto que quase encostava no meu ombro. Segurou minhas mãos com firmeza, como quem segura alguém à beira de um precipício. Ele sabe quem você é. Meu coração disparou. Como assim ele sabe quem eu sou? Eu nunca vi esse homem na vida, Dona Irene. Nunca. Ela puxou uma gaveta pequena da estante, abriu devagar e tirou um envelope amarelado, dobrado com cuidado.
O papel parecia frágil, como se qualquer movimento pudesse rasgá-lo. Fernanda, eu guardei isso por muitos anos. Anos demais. Não sei se fiz certo ou errado. Mas achei que um dia... Ela respirou fundo. Um dia você talvez precisasse disso. Minhas mãos tremiam quando ela entregou o envelope. Ele tinha uma data na frente, escrita à caneta. 1981. Um ano antes do meu nascimento. Meu estômago revirou. O que é isso? Perguntei. Ela apertou meus ombros com leveza, mas a mão dela estava fria como gelo. Algo que caiu da bolsa da sua mãe naquela noite em que ela voltou diferente. Aquela noite em que ela virou a Glória de hoje. Eu encontrei isso no chão da minha garagem. Ela deve ter deixado cair sem perceber. Eu juro que tentei devolver, disse ela com a voz embargada, mas quando fui até a casa, ela estava tão transtornada que eu não consegui. E a senhora nunca devolveu? Perguntei num tom mais firme. Eu tentei algumas vezes depois, ela respondeu, mas sua mãe ficava tão nervosa quando eu chegava perto que eu tive medo de piorar. Então eu guardei. E o tempo passou, e eu não tive coragem de jogar fora. Eu abri o envelope devagar, sentindo o papel ranger, como se estivesse acordando depois de décadas. Dentro havia uma folha dobrada, e no meio da folha, um nome. Não era o meu. Não era o do meu pai. Era um nome que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu levantei os olhos para Dona Irene. Quem é essa pessoa? Ela demorou alguns segundos para responder. Olhou para a porta, como se tivesse medo que minha mãe aparecesse ali. Depois olhou para mim com um olhar de quem já sabia que minha vida ia mudar quando eu lesse aquilo. Fernanda. Esse nome é de alguém que sumiu. Alguém que desapareceu da rua. Alguém que a sua mãe tentou tirar da própria memória. Alguém que nunca mais foi mencionado depois daquele inverno. Eu estava paralisada. Ele sumiu por causa da minha mãe? Perguntei, quase sussurrando. Ela apertou minhas mãos novamente. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Mas ele e sua mãe tinham uma ligação forte. Forte o suficiente para mudar a vida dela inteira. Meu peito parecia estar em brasas. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei. Ela respirou fundo e disse: porque esse homem é alguém que sua mãe disse que nunca existiu. Aquilo me arrancou o ar. Minha mãe nunca mencionou ninguém do passado. Nenhum ex-namorado, nenhum parente, nenhum amigo. Nada. O caminho dela antes do meu pai sempre foi uma cortina fechada. E agora tinha um nome ali. Um nome escrito com a letra dela. A senhora tá me dizendo que minha mãe apagou essa pessoa da vida dela? Perguntei. Da vida dela. E da sua também, respondeu ela. Meu corpo inteiro se aqueceu num misto de medo, raiva e confusão. Tentei processar 100 pensamentos ao mesmo tempo, mas nada se encaixava direito. Por que ela faria isso? Perguntei. Dona Irene me olhou com um pesar enorme. Para te proteger, Fernanda. Ou para proteger a si mesma. Não sei. Mas o que posso te dizer é que, depois que essa pessoa sumiu, sua mãe nunca mais foi a mesma. Fiquei em silêncio. Só conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. Você, ela disse com a voz mais baixa, precisa se preparar para algo difícil. Esse homem que voltou hoje, ele não quer só conversar. Ele veio buscar respostas. As mesmas respostas que você sempre quis. Mas nunca soube fazer as perguntas certas. Olhei de novo para o envelope. Para o nome. E pela primeira vez, pensei seriamente na possibilidade de que a minha vida inteira poderia estar construída em cima de uma mentira. Senti um aperto tão grande no peito que precisei colocar a mão sobre o coração. Fernanda, disse a vizinha, com um carinho que doeu. Eu sei que é difícil ouvir isso. E eu sei que talvez você esteja se sentindo sozinha nesse momento. Mas não fica sozinha, tá?
não enfrenta isso calada. E... Ela respirou fundo, emocionada. Se você está contando sua história para alguém aí do outro lado da tela, se a pessoa está acompanhando até agora, aproveita esse momento e pede para ela ficar contigo. É uma história pesada. Você vai precisar de força. Talvez até pedir para ela se inscrever no seu canal para seguir contigo até o fim. Isso ajuda. E você vai precisar de companhia do começo ao fim. Eu sorri fraco, mais de nervoso que de outra coisa. Antes que eu pudesse responder, ouvimos outro barulho do lado de fora. Bem mais perto desta vez. Dona Irene arregalou os olhos e correu de volta para a janela. Eu nem precisei ir. Ela me olhou com a expressão mais desesperada que já vi nela. Fernanda, ela sussurrou. Ele atravessou a rua. Meu sangue gelou. Ele está vindo na direção da sua casa. Senti minhas pernas falharem. E pior, ela completou com a voz baixa, trêmula. Ele acabou de olhar diretamente para minha janela. Ele te viu aqui. Eu congelei na sala da Dona Irene. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça com peso de pedra. Ele te viu. Esse momento mudou tudo. Até então, eu achava que era espectadora de um segredo do passado da minha mãe. Agora eu era parte disso. Uma parte visível. Uma parte observada. Dona Irene, eu preciso ir para casa, falei, levantando num impulso. Não, ela disse, segurando meu braço com mais força do que eu esperava de uma senhora de quase 70 anos. Fernanda, espera, ele está lá fora. Justamente por isso, respondi. Minha mãe está sozinha. E se ele fizer alguma coisa? Ela hesitou. E isso me assustou mais do que tudo, porque hesitar significa que ela considerava essa possibilidade real. Pelo amor de Deus. Ela segurou meu rosto pelas laterais. Não encara esse homem. Não fala com ele. Só entra. Tranca a porta. E observa sua mãe. Tudo vai fazer sentido. Rápido demais. E dói. A última frase dela me deu um arrepio profundo. Vou ficar bem, respondi, mesmo sem acreditar nisso. Fui até a porta. Dona Irene tentou insistir uma última vez, mas eu precisava sair. Quando coloquei o pé para fora, senti a rua inteira me observando. Era final de tarde, mas o ar parecia parado, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Olhei discretamente para o lado. Ele estava lá. Um homem parado no canto da rua. Camisa escura. Postura rígida. E nenhum movimento de quem só está dando uma volta. Ele estava esperando. Me encarando diretamente. Meu coração deu um salto tão forte que senti minhas mãos tremerem. Não sei explicar porquê, mas tive a sensação estranha, quase física, de que eu já tinha visto aquele olhar antes. Não o rosto, mas o olhar. Um olhar que não era de curiosidade. Era de reconhecimento. Eu desviei imediatamente e comecei a andar rápido pela calçada. Não corri, mas quase. Passei pelo portão, abri a tranca com dificuldade porque minhas mãos estavam suadas e fechei atrás de mim com força. Assim que entrei, percebi que minha mãe não estava mais na sala. A TV estava ligada, mas o sofá vazio. Mãe? Chamei, tentando parecer normal. Nenhuma resposta. Fui até o corredor e ouvi um barulho vindo do quarto dela. Parecia a gaveta sendo fechada às pressas. Toquei na porta devagar. Mãe! Ela abriu tão rápido que me assustou. O rosto dela estava vermelho, os olhos marejados, o cabelo bagunçado. E, principalmente, ela tinha algo escondido atrás do corpo. Ela se apoiou na porta, impedindo que eu entrasse. O que você estava fazendo na casa da Irene? Perguntou com a voz trêmula. Eu não esperava que ela fosse tão direta. Muito menos tão desesperada. Mãe. Ela precisava falar comigo. Falar o quê? Ela engoliu seco. O que ela te contou?
Eu ainda estava tentando entender como responder quando ouvi minhas próprias palavras, fracas, saindo sem controle. Mãe. Quem é aquele homem na rua? Como se eu tivesse acertado bem no centro de um alvo, o corpo dela enrijeceu. Ela empalideceu na minha frente. As mãos dela, que já estavam tremendo antes, agora balançavam sem controle. O quê? Ela sussurrou, quase sem ar. Você viu ele? Vi. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar. Ele atravessou a rua e ficou olhando para nossa casa. Minha mãe passou a mão no cabelo, desesperada. Depois segurou minha mão com uma força quase dolorosa. Escuta o que eu vou te dizer, Fernanda. A voz dela quebrou. Não chega perto dele. Nunca. Promete isso pra mim. Promete. Aquela reação não fazia sentido. Não era só medo. Era como se ela estivesse revivendo algo. Como se aquele homem fosse um fantasma que ela nunca esperou ver de pé novamente. Mãe, quem é ele? Perguntei com a voz firme. Por que a senhora tá assim? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu não posso, ela sussurrou. Eu não posso falar disso. Não posso. Você não entende. Então me faz entender, mãe. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. A vida inteira eu vivi sem saber nada do seu passado. Nada. Agora aparece um homem te encarando, a vizinha me chama desesperada e a senhora quer que eu finja que tá tudo bem? Ela me encarou com um desespero tão profundo que eu me calei na hora. Era medo. Medo puro. Medo real. E também... culpa. Ela começou a chorar. Minha mãe nunca chorava. Nunca. Mas agora, as lágrimas desciam sem controle, como se uma represa estivesse rompendo depois de décadas. Eu fiz uma escolha, ela disse com a voz falhando. Uma escolha que eu não podia desfazer. E agora? Agora ele voltou. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Que escolha, mãe? Perguntei, minha voz mais baixa, mais humana. Ela olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez, como se visse a filha, e ao mesmo tempo a consequência do passado. Eu te escondi algo a vida inteira, ela disse, e agora eu não tenho mais como esconder. Antes que ela pudesse continuar, ouvi um barulho no corredor, como se algo tivesse caído no chão perto da porta do quarto dela. Minha mãe arregalou os olhos e tentou me impedir de olhar, mas eu já estava indo. Dei 2 passos e vi no chão, parcialmente escondido pelo tapete, um pedaço de papel dobrado no meio. Quando peguei, senti o corpo da minha mãe desabar atrás de mim. Abri o papel devagar. Era uma certidão antiga, uma certidão de nascimento. Mas o nome escrito no campo Mãe não era Glória. Era o nome que Dona Irene tinha me mostrado. Eu virei devagar para minha mãe, com a certidão tremendo na minha mão. Mãe. Minha voz saiu num fio. O que isso significa? Ela caiu de joelhos. E pela primeira vez na minha vida inteira, eu vi minha mãe sem máscara nenhuma. E entendi que a verdade ia destruir tudo. Fiquei parada no corredor, segurando aquela certidão de nascimento como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu nome estava ali, claramente. Minha data de nascimento também. Mas o nome escrito no espaço Mãe não era Glória de Souza, mas o nome que Dona Irene me mostrara no envelope antigo. Um nome que minha mãe sempre garantia que era alguém que nunca existiu. Agora eu tinha prova de que existiu. E pior, que tinha a ver comigo. Mãe, repeti engolindo seco. O que isso significa? Ela estava de joelhos no chão, chorando. O choro dela era tão silencioso que doía. Não era desespero alto. Era desespero contido, do tipo que refaz todo o passado de alguém. Fernanda, ela murmurou. Eu não consegui te contar antes. Me contar o quê? Minha voz saiu trêmula. Que essa mulher aqui é a minha mãe?
Que você mentiu a vida inteira? Que você apagou a minha origem? Ela levantou a cabeça devagar, com olhos vermelhos, inchados. E aí ela balançou a cabeça, negando não só minhas palavras, mas um pedaço de si mesma. Não é isso, ela sussurrou. Não é tão simples. Nunca é simples, né? Respondi, sentindo uma mistura de raiva e angústia. Mãe, eu cresci sem saber nada do meu passado. Nada. E agora eu descubro que existe outra mulher no lugar onde deveria estar o seu nome? Ela apertou o peito, como se estivesse com dor. Eu fiz o que eu achei certo, ela disse, olhando para o chão. O que eu achei que ia te dar uma vida segura. Uma vida sem medo. Eu me aproximei, ajoelhei de frente para ela. Segura de quê, mãe? Seguro de quem? Segura... dele? Perguntei. Quando mencionei dele, ela fechou os olhos com força. O corpo dela estremeceu, como se o nome dele tivesse sido uma lâmina entrando direto na memória. Ele voltou. Não voltou? Ela perguntou com a voz quebrada. Sim, respondi. E ele te observou. Observou a casa. E me viu na vizinha. Minha mãe colocou as mãos no rosto e chorou de novo. Eu nunca tinha visto ela tão... exposta. Tão real. Tão quebrada. Mãe. Tentei pegar a mão dela. Por favor, fala comigo. Me explica. Quem é essa mulher na certidão? Quem é esse homem? O que vocês fizeram? Ela respirou fundo, tentando se recompor. E finalmente conseguiu dizer. Aquela mulher não foi embora porque quis. O ar sumiu dos meus pulmões. Como assim? Perguntei. Ela chorou mais forte. Ela era... Tentou falar, mas travou. Ela era alguém que confiou demais. Alguém que acreditou no homem errado. Alguém que... Ela olhou para mim desesperada. Podia destruir você se continuasse por perto. Meu coração bateu mais forte. Destruir. Como? Perguntei, tentando não deixar o pânico subir. Minha mãe respirou fundo, com dificuldade. Eu precisei tirar você daquela situação, sussurrou. Você era só um bebê, Fernanda. E eu fiz o que qualquer mulher faria para proteger uma criança em perigo. Meu estômago se revirou inteiro. Então, engoli seco. Essa mulher era a minha mãe biológica? Ela fechou os olhos e deixou o silêncio responder por ela. Meu peito apertou. E o que aconteceu com ela? Minha mãe demorou alguns segundos para falar. O suficiente para eu perceber que naquele intervalo ela estava revendo uma cena que nunca quis lembrar. Ela desapareceu. Disse enfim. Senti a pele arrepiar inteira. Desapareceu. Como? De um dia para o outro, respondeu minha mãe. Sem deixar nada. Sem documento. Sem foto. Sem bilhete. Nada. Como se tivesse sido apagada da rua. Aquilo me deu um choque. E o homem? Perguntei. Ele tem a ver com isso? O silêncio da minha mãe foi ainda pior do que qualquer resposta. Ela tremia. Tremia tanto que eu tive que segurar as mãos dela. Mãe, ele fez alguma coisa? Perguntei. Ela desviou o olhar. Ele ajudou. Sua voz era quase inaudível. Mas não no sentido que você imagina. Ele ajudou a sumir com ela. Senti o mundo girar. A senhora... Minha voz engasgou. A senhora tá me dizendo que ele fez parte do desaparecimento da minha mãe biológica? Ela levou as mãos à boca, como se quisesse impedir a própria resposta. Mas o silêncio confirmou tudo. Eu queria vomitar, chorar, correr. Eu era filha de uma mulher que sumiu. Eu fui colocada no colo de outra mulher, de Glória, que me criou como filha. E o homem lá fora, ele tinha ajudado a apagar a minha origem. Por que você nunca me contou isso? Perguntei,
sentindo minhas pernas fraquejarem. Ela chorou de novo. Porque você era minha chance de ter uma vida normal, disse ela. E eu precisava te proteger dele. Precisava impedir que ele te achasse. Precisava impedir que você descobrisse que era filha de uma mulher que... Ela não conseguiu terminar. Coloquei a mão no ombro dela. Que fez o quê? Perguntei. Ela respirou fundo. Um fundo do tipo que prepara o corpo para algo doloroso. Antes que ela respondesse, ouvimos um barulho seco vindo da porta da sala. Toc, toc, toc. Meu sangue gelou. Minha mãe agarrou meu braço com desespero puro. Não abre, ela implorou. Pelo amor de Deus, Fernanda, não abre essa porta. Eu fiquei paralisada. Outro som, dessa vez mais forte. Toque, toque. E depois, um som de metal, como alguém mexendo na maçaneta. Minha mãe ficou branca como papel. É ele, ela sussurrou. Ele veio atrás de você. Eu senti minhas pernas falharem. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta vibrou com um impacto novo, como se alguém tivesse empurrado com mais força. E a voz dele finalmente veio. Baixa, clara e arrepiante. Glória, eu sei que vocês estão aí dentro. A porta vibrou mais uma vez. Toc, toc, toc. E a voz dele atravessou a madeira como uma lâmina gelada. Glória, abre a porta. Nós três precisamos conversar. Só de ouvir aquilo, minha mãe perdeu completamente a cor do rosto. Ela se arrastou até mim ajoelhada e agarrou meu braço com força. Não chega perto, ela sussurrou em desespero. Não olha para ele. Não responde. Ele não pode te ver de perto, Fernanda. Não pode. Eu sentia o coração bater no pescoço. Mãe, quem é esse homem? Perguntei, quase gritando. E por que ele fala como se te conhecesse? E como se me conhecesse também? Ela me puxou para o canto do quarto, respirando rápido, como se estivesse tendo dificuldade para manter o próprio corpo de pé. Porque ele te conhece, ela disse. Mas não do jeito que você pensa. Outro impacto na porta, mais forte, como se ele estivesse testando o limite da estrutura. Glória! A voz dele soou mais alta. Não faz isso comigo de novo. De novo. Esse detalhe me arrancou um arrepio tão profundo que minhas mãos formigaram. Virei meu rosto para minha mãe. Mãe, falei, tentando controlar o tremor. O que ele quer? Quem ele é para falar assim com a senhora? Ela apertou meus ombros chorando. Ele é... Ela travou a respiração. Ele é parte da verdade que eu tentei apagar da sua vida. Mas um silêncio pesado tomou conta da casa. Minha mãe parecia estar travando uma batalha interna entre contar tudo ou continuar protegendo por instinto. Mas o homem insistindo do lado de fora deixava claro que o tempo tinha acabado. Fernanda, ela disse engolindo seco, a mulher daquela certidão é a sua mãe biológica. Senti o chão sumir debaixo de mim. Mesmo esperando por isso, ouvir da boca dela foi como levar um soco no estômago. Minha voz falhou. Eu sou filha dela. Mas por que ela desapareceu? Por quê? Minha mãe passou a mão pelo rosto, tirando as lágrimas. Porque ela estava presa num relacionamento com aquele homem da porta. E ele... Ela desviou os olhos. Ele não era só violento com ela. Ele era instável, obcecado, dominador. Ele não queria você. Ele dizia que você ia ser o fim da vida dele. E... Ela respirou fundo. Ele mandou ela se livrar de você. Minha respiração travou. Como assim? Se livrar? Perguntei. O que ele queria que ela fizesse comigo? Ela fechou os olhos com dor. Ele queria que ela te entregasse para qualquer um. Ou... A voz falhou.
Que você sumisse. Meu corpo inteiro gelou. E ela tentou. Minha mãe continuou num sussurro. Não porque não te amasse, mas porque tinha medo dele. Ele ameaçou tirar tudo dela se você nascesse. Eu levei a mão à boca, sentindo minhas pernas falharem. Mas, se ela tentou se livrar de mim, como eu vim parar com você? Perguntei. A resposta veio com lágrimas. Porque ela se arrependeu, minha mãe disse. Ela fugiu dele no último minuto. Me procurou, me implorou ajuda. E eu não pensei 2 vezes. Eu cuidei de você. Escondi você. E no dia seguinte, ela sumiu. A porta bateu com força de novo. Toque, toque, toque. Glória! O homem gritou. Abre! Eu só quero conversar. Só o tom dele já deixava claro que conversar não era o objetivo. Eu me encostei na parede, tentando entender o caos que tomava forma. Então, falei, sentindo o coração pesado. Você ficou comigo. E ela desapareceu. Minha mãe se aproximou mais, segurou meu rosto e me fez olhar para ela. Eu tentei salvá-la, disse chorando. Juro que tentei. Mas quando voltei na casa dela, já era tarde. Ela tinha sumido. Como se alguém tivesse apagado ela do mundo. E eu sabia quem tinha feito isso. Meu peito apertou como se estivesse sendo comprimido por dentro. Ele? Perguntei. Ela assentiu. Sim, ele. Ele fez parte do desaparecimento. Ele tentou... Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tirar você de mim depois também. Por isso eu vivia trancando portas. Por isso eu queimava papéis. Por isso eu tremia quando batiam na campainha. As peças finalmente se encaixavam. Todas as memórias estranhas. Todos os silêncios. Toda a frieza. O medo. Nada daquilo era sobre mim. Era sobre ele. E sobre o que ela tinha feito para me manter viva. Fernanda. Minha mãe sussurrou com dor no olhar. Eu roubei você dele. Eu senti a alma sair do corpo por um instante. Roubei. Essa palavra ficou ecoando. Você me... roubou? Perguntei, a voz trêmula. Eu te protegi, minha mãe respondeu com firmeza pela primeira vez. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Mesmo que eu não fosse sua mãe de sangue. Eu fui a única que colocou o corpo na frente por você. Eu chorei. Não conseguia mais segurar. E então, um som seco veio da porta. Desta vez, não era batida. Era chave. Chave tentando girar. Minha mãe soltou um grito abafado. Não deixa ele te ver, Fernanda. Não deixa. Ela agarrou minha mão. Porque se ele te ver, se ele te reconhecer, tudo o que eu fiz vai desmoronar. E antes que eu pudesse reagir, a maçaneta se moveu lentamente. E a voz dele, agora mais baixa, veio como um sussurro do inferno. Eu sei quem você é, menina. Finalmente chegou a hora. A maçaneta girou uma vez, depois outra. O som metálico raspou contra o silêncio da casa, como se estivesse cortando o ar. Minha mãe se encolheu atrás de mim, agarrando meu braço com tanta força que senti os dedos dela afundarem na minha pele. Eu estava congelada, presa entre o impulso de correr e o impulso de proteger. Não abre, ela sussurrou. Pelo amor de Deus, não abre. Eu não conseguia responder, só conseguia escutar. E então, algo aconteceu. Do lado de fora, ouvi passos apressados, mas não os dele. Passos diferentes, mais leves, mais rápidos. E logo em seguida, um som seco, como alguém chamando atenção, mas sem bater. Ei, ei, o que tá fazendo aí? Uma voz masculina gritou na rua. Essa casa tem gente. Tá fazendo o que nessa porta? O homem do lado de fora ficou imóvel. Eu senti isso. O silêncio dele era quase palpável.
como se estivesse recalculando os próximos passos. Depois, ouvi uma resposta baixa demais para entender. E em seguida, passos se afastando. Passos firmes, controlados. Não passos de quem desiste. Passos de quem recua temporariamente. Minha mãe desabou no chão, sem forças. Ele vai voltar. Ela murmurou. Ele sempre volta. Corri até a porta, coloquei a tranca extra e empurrei o móvel da entrada contra ela. Eu tremia tanto que parecia que meu corpo tinha perdido o ritmo normal. Quando voltei para minha mãe, ela estava chorando em silêncio, de um jeito que eu nunca tinha visto. Mãe, sentei ao lado dela. Ele não entrou. Tá tudo bem. Vamos respirar. A gente vai resolver isso. Ela balançou a cabeça. Você não entende, murmurou. Você não sabe quem ele foi, o que ele fez, o que ele era capaz. Então me explica, falei com a voz firme. Agora eu quero entender. Eu mereço entender. Ela respirou fundo, secando as lágrimas com a palma da mão, mas sem conseguir parar o tremor. Eu não fui uma mulher corajosa, Fernanda, ela disse. Eu fui fraca. Eu tive medo a vida inteira. Medo dele. Medo do que ele podia fazer comigo. E com você. Eu pensei que esconder você do mundo era a única forma de você viver. Eu pensei que, sumindo com a história, ela não me alcançaria mais. Eu toquei a mão dela com cuidado. Mas você me amou, falei. Do jeito que conseguiu. Com as armas que tinha. E isso importa. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo impossível. Você acha isso mesmo? Sua voz saiu trêmula. Depois de tudo que eu escondi? Depois de tudo que eu fiz? Respirei fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, falei com o coração, não com a revolta. Eu acho que você era uma mulher assustada, mãe. E mulheres assustadas fazem o que podem, não o que querem. Eu cresci sem respostas, sim. Mas eu cresci viva. Eu cresci protegida. E isso não é pouco. Os olhos dela se encheram novamente. Mas não era só tristeza agora. Era alívio. Era culpa sendo solta depois de 40 anos. Ela apoiou a testa no meu ombro e chorou como uma criança. Eu passei a mão nas costas dela. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti que éramos mãe e filha de verdade. Não por sangue, mas por escolha. Depois de alguns minutos, ela levantou o rosto, secou as lágrimas e olhou para mim com uma seriedade nova. Fernanda. Ela respirou fundo, buscando coragem. Você precisa ouvir o resto. Meu peito apertou. O resto? Ela assentiu devagar. Sim, você precisa saber não só quem foi sua mãe biológica, mas por que ela sumiu. E por que esse homem voltou agora. Isso... Ela colocou a mão no peito, pressionando como se doesse. Isso tem a ver diretamente com você. Com o dia em que você nasceu. Senti um arrepio profundo subir pela coluna. Comigo? Repeti. Ela segurou minhas mãos. Sim. E com o que aconteceu naquela noite em que ela desapareceu, tem algo que você não sabe, Fernanda. Algo que eu preciso te contar antes que ele fale por mim. Antes que ele fale por mim. Essa frase me atravessou inteira. Mãe, eu sussurrei. O que aconteceu naquela noite? Ela respirou fundo uma última vez. E então disse a frase que abriu a porta para a verdade final. Fernanda, você não nasceu no hospital. Meu estômago virou. Ela continuou. Você nasceu naquela casa, no chão da cozinha. E eu fui a única pessoa que estava lá. O mundo parou. Quando minha mãe disse que eu nasci na cozinha daquela casa, senti o mundo perder o som. Por alguns segundos, tudo ao meu redor ficou distante, como se eu estivesse presa dentro da minha própria cabeça, tentando encontrar um ponto de apoio. Eu nasci aqui?
Perguntei, a voz quase não saindo. Na cozinha? Ela assentiu devagar, segurando minha mão com força. Sim, e foi a noite mais difícil da minha vida. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia rasgar o peito. Mãe, me conta tudo. Desde o começo. Eu preciso entender. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e começou. Sua mãe biológica apareceu batendo na minha porta no meio da madrugada. Estava desesperada, chorando, tremendo, com contrações já fortes. Ela tinha fugido dele naquela noite. Fugido mesmo. Saiu correndo com as roupas do corpo sem nada. E veio direto até mim porque... Ela hesitou. Porque eu era a única pessoa que ela confiava. Eu engoli seco. Ela confiava na senhora? Perguntei. Sim, ela respondeu. Ela e eu fomos amigas por um tempo. Pouco, mas intenso. Eu sabia do que ela vivia, do tipo de homem que estava com ela. Mas naquela época ninguém sabia o que fazer. Violência doméstica não tinha nome, não tinha lei, não tinha voz. Era tudo escondido, tudo normalizado. O nó na minha garganta aumentava. E ela estava em trabalho de parto? Perguntei. Minha mãe começou a chorar de novo, mas continuou. Sim, muito avançado. Ela mal conseguia ficar de pé. E ele estava vindo atrás. Ela disse que tinha ouvido o carro dele. Que ele tinha descoberto para onde ela estava indo. Ela achava que ia morrer naquela noite. E quando eu vi o estado dela, eu também achei. Eu senti o corpo inteiro tremer. E aí? Perguntei, quase sem voz. Eu a coloquei na cozinha porque era o lugar mais iluminado. Ela gritava de dor, mas ao mesmo tempo... Minha mãe engoliu seco. Ao mesmo tempo ela pedia desculpas. Dizia que não queria que você nascesse naquele caos. Dizia que você merecia outra vida. Uma vida limpa, uma vida digna. Ela falava isso o tempo todo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ela queria você, Fernanda, minha mãe disse com firmeza. Nunca duvide disso. Ela te amava. Mas ela estava destruída por dentro. E naquelas horas, o corpo dela não aguentou. Eu segurei a mão dela com mais força. Ela... morreu? Perguntei, com a voz quebrada. Minha mãe fechou os olhos e deixou uma lágrima cair. Ela não resistiu ao parto. Eu fiz tudo o que pude. Chamei ajuda. Gritei pela rua. Mas era madrugada. Ninguém ouviu. Quando você nasceu, ela sorriu tremendo. Você chorou tão alto, tão forte, que por um segundo eu achei que ela ia ouvir, que ia acordar. Mas ela não acordou. Eu levei a mão ao peito, sentindo uma dor que não era física. E ele? Perguntei, num sussurro quase inaudível. Minha mãe abriu os olhos devagar. Ele chegou minutos depois. A voz dela tremeu. Bateu na porta como bateu hoje. Gritava o nome dela. Gritava para ela sair. E quando viu que você tinha nascido e que ela não estava mais viva, ele enlouqueceu. Eu fiquei parada, sem conseguir respirar. Ele disse que você era a culpa de tudo, continuou minha mãe. Que você tinha destruído a vida dele. Que você não devia existir. Ele tentou. Ela parou, respirando fundo, como quem enfrenta o próprio trauma. Ele tentou te pegar da minha mão. Minha visão ficou turva. Mas eu não deixei. Ela disse, firme. Eu lutei. Gritei pelo vizinho. E quando ele ouviu que eu tinha acordado a rua inteira, ele fugiu. Mas antes de ir, ele disse que ia voltar. Disse que você cresceria e que quando fosse a hora certa, ele resolveria tudo. Eu fiquei imóvel, sentindo a pele arrepiar por inteiro. E por que a senhora nunca contou nada disso para a polícia? Perguntei, já sabendo a resposta. Porque na época ninguém acreditaria em mim. Eu era só... Ela riu com amargura. Uma mulher pobre,
casada com seu pai, tentando proteger um bebê que nem era meu. Se eu contasse essa história, eles te levariam de mim, e ele daria um jeito de te achar. Eu fiz a única coisa que eu sabia fazer. Te registrei como minha filha e enterrei a história. Eu comecei a chorar. Não de tristeza apenas, mas de compreensão. Todas as peças se encaixavam. Então ele voltou. Falei, limpando o rosto. Voltou porque quer resolver isso. Minha mãe assentiu. Ele acredita que agora que você cresceu, você pode descobrir a verdade. E pode falar, pode denunciá-lo, pode expor o passado dele. E homens como ele... Ela desviou o olhar. Não deixam pontas soltas, meu sangue gelou. Por isso ele bateu nessa porta hoje. Minha mãe sussurrou. Ele não veio atrás de mim, Fernanda. Ele veio atrás de você. E naquele instante, do lado de fora, ouvimos um carro ligar. O motor roncou. E o som se afastou lentamente pela rua silenciosa. Ele não tinha ido embora. Ele só estava esperando o próximo movimento. A rua ficou em silêncio depois que o carro dele virou a esquina. Mas era um silêncio enganoso. Um silêncio que não significava que o perigo tinha acabado. Apenas que estava esperando. Do lado de dentro da casa, eu e minha mãe permanecemos sentadas no chão do corredor, respirando como duas pessoas que acabaram de sobreviver a algo que ainda não entendiam direito. Eu segurava a certidão de nascimento na mão. Ela segurava a minha mão com força, e naquele instante percebi algo que nunca tinha percebido antes. Não era ela que estava sendo fraca. Era ela que tinha carregado esse medo sozinha por 40 anos. Mãe, falei, ainda com o coração acelerado. Você fez tudo isso para me proteger, mesmo que eu não entendesse. Mesmo que eu crescesse achando que você era distante. A verdade é que você estava cansada. Não de mim, mas de tudo que veio antes de mim. Ela chorou. Mas dessa vez não era o choro quebrado da culpa. Era um choro de quem finalmente soltou o peso. Eu devia ter te contado, ela disse, com a voz baixa. Não era para você descobrir desse jeito. Eu só... tinha muito medo. Medo dele. Medo de você olhar para mim e não ver mais sua mãe. Eu respirei fundo e segurei o rosto dela entre as mãos. Eu vejo você, respondi. De verdade. Não a mulher distante, não a mulher dura, mas a mulher que me manteve viva. A mulher que teve coragem quando ninguém teria. A mulher que me deu um lar quando eu era só um recém-nascido no chão da cozinha. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Eu amo você, Fernanda, ela disse. Mesmo que eu nunca tenha sabido demonstrar. Eu sei, mãe, respondi, sentindo o peito aquecer. E agora eu finalmente entendo o porquê. Sentamos assim por alguns minutos, só respirando, deixando o mundo se reacomodar dentro da nossa realidade quebrada. Até que eu percebi algo. Se aquele homem realmente voltou para resolver o passado, ele não ia desistir sozinho. E eu não ia viver o resto da minha vida olhando pela janela. Levantei devagar. A gente precisa agir, mãe. Ela me olhou assustada. Agir? Como? Procurar ajuda, respondi. Polícia, advogado, o que for. Você não vai mais carregar isso sozinha, e eu não vou deixar ele decidir o final da história da gente. Ela respirou fundo, ainda tremendo, mas concordou com um aceno. Era a primeira vez que eu via coragem nela sem estar escondida atrás do medo. Eu tô com você, ela disse. E eu com você. Fomos até a sala juntas. Fechei todas as trancas. Fechei as cortinas. Respirei fundo. O cheiro da casa, que antes parecia preso no passado, agora tinha outro significado. Era o lugar onde eu nasci. O lugar onde minha mãe biológica morreu. O lugar onde minha segunda mãe me salvou. E pela primeira vez, eu não senti ódio ou confusão. Eu senti pertencimento. Não porque minha origem tinha sido revelada,
mas porque finalmente eu sabia de onde vinha o silêncio, a rigidez, o medo, o cansaço. Minha mãe tinha lutado a vida inteira para me manter viva. E eu estava viva. Fui até a janela devagar e olhei para a rua. Ele não estava lá, mas o medo dele ainda estava. A diferença é que agora eu não estava mais sozinha dentro dele. Olhei para minha mãe. Ela estava sentada no sofá, exausta, mas com algo novo no olhar. Uma mistura de coragem e alívio. Vamos enfrentar isso juntas? Perguntei. Ela sorriu, cansada. Sempre enfrentamos, respondeu. Você só não sabia. Sentei ao lado dela. Peguei sua mão. E pela primeira vez em muitos anos, senti que estávamos na mesma página da mesma história, mesmo que essa história tivesse começado muito antes de eu nascer. Olhei para a câmera imaginária da minha própria vida, para quem estivesse me ouvindo, e respirei fundo. Se você chegou até aqui comigo, falei com a voz embargada. Obrigada, de verdade. Às vezes a gente só precisa que alguém fique do nosso lado enquanto a verdade finalmente aparece. E olha, se quiser seguir comigo, conhecer outras histórias como essa, se inscreve no canal. É uma maneira simples, mas muito importante de ficar aqui comigo. Eu agradeço de coração. Minha mãe encostou a cabeça no meu ombro. E foi assim que percebi uma verdade que ninguém me contou, mas que eu mesma precisei descobrir. A verdade não liberta só porque aparece. Ela liberta porque quando finalmente chega, ela permite que a gente comece. De novo.